que às vezes dá bug no Google. E eu queria dar sequência e terminar hoje o assunto correlato aos circuitos trifásicos. Bom, então pessoal, a gente até o momento viu o que justifica a topologia do circuito ser trifásica, né? Mencionamos que a topologia trifásica ela é sintetizada através de 3 circuitos monofásicos, né? E esses 3 circuitos monofásicos eles são embutidos, né, e alimentados por um gerador, né, se for um sistema trifásico na ponta de geração, ou eles são embutidos em uma carga, né, são 3 cargas monofásicas embutidas dentro de um equipamento quando a gente trata de uma máquina elétrica trifásica. Pode ser uma máquina elétrica rotativa, né, que são as máquinas que a gente trata na mecatrônica para produção de trabalho mecânico, ou pode ser uma máquina elétrica trifásica não rotativa, que são os transformadores. Tá? Então, independente da natureza, né, construtiva dessa carga trifásica, valem todos os princípios que nós temos mostrado, e a gente então começou, né, a entender, né, o porquê da estrutura trifásica e a entender sobre os sinais e formas de conexão do sistema trifásico. Então mostramos uma forma de conexão, que é a conexão Y ou estrela, né, que se justifica pela possibilidade de economia de cabos e acessórios no sistema de transmissão e distribuição. Nós também mostramos a conexão delta, né, ou triângulo, ela também se justifica pela possibilidade de economia de milhares de quilômetros de cabos, né, e muitos acessórios no sistema de transmissão e distribuição, né, e a gente consegue esse ganho às custas da conexão de cabos de comprimento curtinho entre as impedâncias das 3 fases da carga e as fontes das 3 fases do sistema de geração. Bom, a gente então apreciou aqui alguns conceitos, né, são os conceitos de grandezas de linha e de fase, né, tanto para sistemas Y quanto para sistemas delta, e estabelecemos também a relação entre tais grandezas, né, como a corrente de linha se relaciona com a corrente de fase em um delta, em uma estrela, e como a tensão de linha se relaciona com a tensão de fase em um delta ou em uma estrela, né? Hoje, pessoal, trabalhamos também com o conceito de fator de potência, né? Foi o conceito mostrado aqui até o final da aula passada, e hoje eu queria trabalhar com vocês sobre a relação entre impedâncias de deltas e estrelas que são equivalentes. Depois trabalhar com os conceitos de potência aparente, potência ativa e potência reativa. E por último resolver um exercício para ajudar na consolidação do conhecimento. Então, seguindo essa sequência de aula, eu vou inicialmente aqui apresentar a relação de impedâncias entre deltas e estrelas equivalentes.
Esse tipo de relação, pessoal, se justifica, ela vai nos ajudar na análise de circuitos elétricos trifásicos. Já destacando, a gente já vai fazer um exercício com esse assunto, mas o circuito é bem mais fácil de resolver quando ele está, pelo menos aos meus olhos, né, e muitos autores também compartilham dessa opinião, quando ele está conectado em estrela, né? Só que, por vezes, né, a conexão física do sistema é em delta, igual em máquinas elétricas rotativas, né, em baixa tensão. A maior parte das vezes as máquinas estão fechadas em delta, tá? Só que a análise ficaria bem mais fácil caso a gente tivesse um sistema em estrela. Então eu queria ensinar vocês como encontrar a impedância de um sistema em estrela, de cada fase de um sistema em estrela que seja equivalente a um sistema conectado em delta, né? E ser equivalente significa o seguinte, ó, se você tiver uma impedância aqui, um sistema trifásico com impedâncias equilibradas, igual é o caso clássico aqui de máquinas elétricas, tá? Digamos que a gente tem aqui uma tensão de linha equilibrada de 440 volts eficazes. Tá? E essa carga em delta demandasse uma corrente de linha, por exemplo, aqui na fase A, de 120 amperes, tá? Com um ângulo de menos 30 graus. Também amperes eficazes, ok? Bom, quando a gente busca uma estrela que seja equivalente a essa carga em delta, a gente está procurando qual seria o valor da impedância de um sistema estrela, né, de um sistema conectado em estrela, então, qual seria a impedância de cada uma destas cargas aqui, né, por fase no sistema estrela, que, né, ao serem alimentadas por essa mesma tensão de linha de 440 volts, aqui entre as fases A e B, por exemplo. Eu vou marcar entre A e B, e aí nós sabemos que existem, né, os defasamentos angulares de 120 graus, de B para C e de C para A, tá? E aí eu estou assumindo aqui que a tensão de linha na fase entre A e B tem uma amplitude de 440 volts com ângulo zero, tá? Igualzinho aqui, né? E então, né, essa impedância da estrela, né, do sistema estrela, ela vai ser equivalente, ou o sistema estrela como um todo, né, ele vai ser equivalente a essa impedância conectada em delta, se com a mesma tensão de alimentação da linha nós tenhamos a mesma corrente de linha. Tá? Isso que é ser equivalente.
ok? E a gente então gostaria de responder essa pergunta: qual é a relação entre a impedância da estrela com a impedância do delta para que exista equivalência? Né? Ou seja, aos olhos da rede de alimentação, você tira esse sistema delta aqui. E coloca esse aqui em estrela, e a rede não percebe diferença. Um equivale ao outro. Colocando um ou o outro não faz diferença para a rede. Com a mesma tensão, ele demanda a mesma corrente por fase. Certo? Então esse seria o objetivo dessa primeira parte da aula. Bom, e aí para fazer esse estudo, eu vou propor desenhar o sistema com essa estrutura aqui, ó. Colocar o sistema fechado em delta. Opa, fala, Gustavo. Olha, só uma dúvida rapidinho. Beleza. No caso, você colocou as três impedâncias como sendo iguais, né? Assim, tendo o mesmo valor. É isso que caracteriza o sistema ser equilibrado, né? Exatamente. Impedâncias iguais, né? Aí você fala que a impedância é equilibrada. Quando você menciona o sistema, você está dizendo que além das impedâncias iguais nas três fases, você tem tensões de alimentação nas três fases, que tem amplitudes iguais, frequências iguais e que são defasadas entre si de 120 graus. Tá? Então, quando a gente menciona no sistema, a gente está falando tanto da fonte quanto da carga. Entendi. Aí, no caso, então, assim, para um sistema... como é que eu vou perguntar isso? É que, assim, não seria tão bem praticável, assim, não seria uma boa prática eu ter essas impedâncias desequilibradas, então, num sistema real, porque desequilibraria o sistema, posso falar assim? Isso, exatamente. Tá. Até recuperando, Gustavo, até para ajudar a consolidar um material de integração. Quando o sistema está desequilibrado, você cria nos geradores e nas máquinas elétricas que estão ali conectadas aquela corrente de sequência negativa, né? Então, o sistema desequilibrado ele pode ser modelado pela soma de três sistemas trifásicos equilibrados. Então, é como se você estivesse alimentando com três tensões equilibradas, né? Aliás, cada fase com três tensões equilibradas, porém de sequências distintas. E uma dessas sequências é a sequência negativa, que vai produzir campo girante de sequência negativa na máquina e no gerador, levando a pulsação de torque e vibração, né? Além de correntes exageradas. Então, a gente rapidamente queima, né, ou a máquina elétrica, que é uma carga, né, o motor, ou a máquina elétrica geradora na condição de desequilíbrio. Então, essa condição ela não é um capricho matemático, né, uma forma assim, de apresentar o conteúdo com simplificações, né, da vida real para o modelo da aula. Não é isso. Na vida real, os sistemas são montados e é despendido muito esforço para que exista equilíbrio. E realmente existe, sabe? Então, não é uma premissa de análise fraca. Tá? Porque assim, eu até, né, eu estudo até hoje e eu também compartilho da decepção, né, quando você vai ter uma aula que o professor pega um exemplo que está longe da realidade. Assim, você, pô, mas parece que o cara está querendo só arranhar o conceito e pronto, sabe? E ficar livre da aula.
Então, assim, nossa senhora, eu tenho pavor disso. Então, porque na hora de trabalhar não ajuda. Então, nesse caso aqui, essa premissa não se enquadra nesse tipo de simplificação. Tá? Realmente é equilibrado mesmo. Beleza. Valeu. Então aqui, pessoal, eu vou desenhar o nosso sistema trifásico conectado em delta. E vou superpor a ele o sistema conectado em Y equivalente. Tá? Vou deixar os dois aqui superpostos no mesmo desenho para ajudar na nossa análise. Tá? Bom, aqui, pessoal, a gente vai ter a tensão de linha. E aqui é a corrente de linha. Né? Nós vamos destacar também a corrente de fase no delta. E a corrente de fase na estrela. Tá? E aí a gente vai ver o seguinte, já que a gente quer uma relação entre essas impedâncias, eu vou calcular as duas impedâncias, né? A do delta e da estrela, e vou ver qual que tem que ser a relação entre elas quando os dois sistemas demandam a mesma corrente de linha quando alimentados pela mesma tensão de linha. Então essa vai ser a estratégia de modelagem. Tá? Bom, a impedância de uma das fases do delta vai ser a relação entre a tensão de linha, né? No delta, a tensão de fase é igual à tensão de linha, né? A tensão de linha é que aparece diretamente aplicada aqui nos terminais da impedância. Então vai ser a tensão de linha dividido pela corrente que circula naquela impedância, que é a corrente de fase do delta. Né? Só que a tensão de linha, desculpa, a tensão de fase é a de linha, é a mesma, só que a corrente de fase no delta, igual a gente aprendeu, ela vai ser igual à corrente de linha dividida por raiz de 3. Então a gente pode dizer, né, que a impedância do delta vale raiz de 3 vezes a tensão de linha dividida pela corrente de linha. No caso agora da estrela, a impedância de cada uma das fases da estrela, né, seria dada pela tensão de fase, né, que é a tensão por bobina, por impedância, dividida pela corrente de fase da estrela. Então peguei a relação entre tensão e corrente desses dois em cima do elemento.
tá? A tensão em cima dele, escrevendo de baixo aqui que tem mais espaço. A tensão em cima do elemento dividido pela corrente que circula nele, né, que a gente chamou aqui de corrente de fase da estrela, tá? E inclusive se vocês estiverem, né, um momento assim que ele não se repete tantas vezes, mas ele tem relevância ímpar na vida, tá? Que é um concurso. Então às vezes vocês estão fazendo um concurso, Petrobras, CEMIG, Companhia Hidrelétrica do São Francisco, ou de uma concessionária qualquer, né, da Light, ou seja, um concurso, né, e envolva conhecimento de elétrica, né, e nesse tipo de cenário, né, para empresas de grande porte, é garantido que cai circuitos trifásicos, tá? Então, se você precisar, né, se não lembrar de como fazer essa conversão delta-estrela equivalente, convém você lembrar dos passos que eu estou marcando aqui, né, das etapas de modelagem, para você ir contando a historinha na sua cabeça, com o desenho e com as equações, para você chegar no resultado, tá? Eventualmente, você estando em uma empresa que usa desse tipo de material, você pode assistir a aula de novo, você pode buscar um livro, aí é fácil. Agora, se você estiver num concurso, né, você não vai fazer muitos na sua vida potencialmente, tá? Mas aquilo ali marca sua vida profissional, às vezes durante toda o seu tempo de trabalho, né? Você vai entrar naquilo e ficar a vida inteira, às vezes. Então, vale a pena, né, ter recurso para se dar bem, né? E aí convém lembrar dos passos, tá? E você vai desenhando, conta a historinha, põe elemento a elemento até nascer a resposta. A matemática, o modelo, ele vai te ensinando, né, até você conseguir a resposta que você precisa. Aí então, voltando, né, a impedância aqui na estrela vai ser a tensão em cada impedância da estrela dividido pela corrente, né? Para conexões em estrela, né, a tensão de fase vai ser igual a tensão de linha sobre raiz de 3. E na estrela, a corrente de fase é igualzinha à corrente de linha, é a mesma corrente, ó, tá? Então a corrente de fase vai ser igual à corrente de linha. Então a gente pode, né, dizer aqui que que a impedância na estrela vai ser 1 sobre raiz de 3 vezes a tensão de linha dividida pela corrente de linha, né? Qual seria então a relação entre essas impedâncias? Então, se você tomar a relação entre elas, considerando que as duas, né, levaram à mesma corrente de linha quando os sistemas foram expostos à mesma tensão de linha, então a gente vai ter essa relação aqui, ó, V' sobre raiz de 3 vezes a corrente de linha, que é a impedância da estrela, dividido pela impedância do delta que está ali em cima, raiz de 3 vezes a tensão de linha sobre a corrente de linha, né? Então o resultado vai ser esse aqui, ó. Fazendo as simplificações, ó, tensão de linha com tensão de linha, corrente de linha com corrente de linha, raiz de 3 vezes raiz de 3, 1/3. Tá? Então, para um sistema equilibrado, né, a relação entre as impedâncias do delta e da estrela da estrela para o delta é de 1/3.
tá? Então, se a gente quiser saber quais seriam as impedâncias por fase de um sistema estrela que sejam equivalentes a um sistema delta, basta o quê? Pegar a impedância do delta e dividir por 3. E o oposto também vale, só que aí multiplicar por 3 para descobrir a impedância do delta, que equivale a uma impedância Y conhecida. Tá? Então esse é o primeiro conceito que eu queria abordar com vocês aqui. O segundo conceito, pessoal, é correlato a potência aparente, potência ativa e potência reativa. Ok? Bom, para abordar esse conceito, eu gostaria de usar uma estratégia que nós já utilizamos no início dos nossos estudos sobre sistemas trifásicos, né, que foi o que? Considerar, né, antes da gente entrar na matemática e gastar os nossos esforços, né, totalmente no cálculo. A gente vai gastar esforço em cálculo, o assunto demanda muito cálculo, tá? O que não tem problema nenhum, né? Agora, antes da gente mergulhar nos cálculos, eu queria que a gente entendesse, dentro de um sistema elétrico de potência, o que justifica algumas abordagens, alguns dos modelos que nós vamos utilizar, né? E para isso, eu gostaria de retomar o nosso sistema de potência elementar. A gente considerou aqui uma fase de um gerador conectada aqui a uma instalação industrial qualquer, e nela, né, a gente considerou um conjunto de cargas que promovem a conversão de potência elétrica em um outro formato, né, e a gente representou esse conjunto de cargas, chamadas cargas ativas, através de um resistor equivalente a elas. Então é um resistor que drena da rede a mesma potência que as cargas ativas drenariam na instalação física real. Tá? E a gente considerou em paralelo com ele um elemento reativo ou uma indutância que modela a associação paralela de todas as indutâncias das cargas conectadas a essa mesma fase. Tá? Seguramente, nas instalações industriais brasileiras, o elemento que mais vai contribuir, né, para a composição dessa indutância equivalente, a associação paralela de vários indutores, é aquela indutância mútua da máquina de indução. Tá? Então, no contexto industrial, a máquina de indução é a carga mais relevante de todas, né? A maior parte do consumo de potência se dá na máquina elétrica trifásica de indução, e nessa máquina elétrica, igual a gente estudou, né, os circuitos simplificados a partir da nossa daquele estudo sobre a representação PU da máquina, né, a gente viu que existe uma diferença muito grande entre essas impedâncias, e que essas duas aqui, ó, que estão em série com a rede, por exemplo, com a fase A da rede, essas duas impedâncias são muito pequenininhas. Então é como se, né, a máquina próximo ali do ponto nominal, inclusive elas operam na maior parte das vezes próximo ao ponto nominal, elas são compradas para isso, tá? Ela vai ter a composição, a topologia de uma indutância em paralelo com uma resistência, né? Que é o que nós estamos fazendo aqui, tá? Só que na instalação você vai ter essa máquina em paralelo com outra máquina
né, que vai ter uma outra indutância de magnetização com uma outra resistência em paralelo com uma outra. E o resto da vida, várias e várias máquinas. Em grandes instalações industriais brasileiras, você chega a ter de centenas a milhares de máquinas elétricas dessa no parque. Tá? Então, aqui a gente está tomando, né, essas indutâncias mútuas em paralelo e caracterizando uma indutância que equivale a todas elas, né? E estamos tomando a associação paralela dos elementos ativos, né? Aqui é o termo do circuito equivalente responsável pela conversão de energia elétrica para energia mecânica, né? Então a gente está pegando aqui todos esses em paralelo e caracterizando uma resistência que equivale a eles. Tá? Então é por isso que a gente tem feito várias análises com essa topologia, e os resultados, conclusões que nós estamos obtendo não perdem a generalidade, tá? Eles não são particulares só para essa topologia que eu estou mostrando. Eles podem ser expandidos para outras composições de circuitos monofásicos e trifásicos, né, sem o menor problema. E tem aqui um apelo, né, muito forte com a realidade das plantas industriais. Bom, então aqui, pessoal, dentro dessa topologia equivalente do sistema, nós vimos, né, que a gente vai ter que despachar do gerador aqui uma potência, aqui no que a gente chamou de fase A, uma potência instantânea, né, que vai ser capaz de suprir a potência instantânea demandada aqui e a potência instantânea demandada aqui na indutância. Tá? Então, para que o sistema opere, inclusive, né, nós teremos que respeitar a primeira lei da termodinâmica. Então, se a gente tem aqui uma massa de controle, né, demandando uma determinada potência, essa potência vai ter que vir de algum lugar, né? Como o sistema está conectado ao alimentador da concessionária, a potência virá desse alimentador, tá? Bom, nós vimos também, então, aliás, um ponto antes, a gente vai ter então que garantir isso, né? Vamos deixar até espaço marcado aqui. A gente vai ter que suprir a parcela de potência ativa, né, que é a que vai ali para os elementos que convertem energia elétrica em outro formato, e a parcela de potência demandada pelos elementos indutivos. Tá? Vamos ter que suprir isso instante a instante. Ok? Bom, esse suprimento, né, vai exigir aqui um cuidado com a operação do gerador. Tá? Nós não poderemos somente regular a tensão que ele impõe na barra, né? Ou seja, a amplitude da tensão. Essa tensão aqui, ó, ela vai ser caracterizada, ela é uma cossenoide, né? Então ela vai ser caracterizada por uma amplitude, uma frequência e um defasamento angular qualquer. E nós teremos, né, dentro da instalação da concessionária, né, de geração de energia, nós teremos que fazer o controle da amplitude, da frequência e do defasamento angular,
né, de uma maneira correta, para que a gente consiga suprir a potência para a carga tal qual a carga demanda. Tá? Bom, e nós vimos, né, que muito da informação da potência demandada pela carga em um dado sistema elétrico que a tensão é conhecida, né, você tem aqui a amplitude da tensão conhecida, né, a frequência também é regulada, e muito da informação da potência demandada pela carga está contida na amplitude da corrente e no defasamento da corrente com a tensão, né? Até buscando do nosso memorial de cálculo, a gente viu que o valor instantâneo da potência tem esse formato aqui, ó. Ok? Então, dado aqui, né, uma determinada tensão ou amplitude da tensão aqui no nosso barramento de alimentação, a potência fica muito bem caracterizada, né, quando a gente sabe dessa amplitude da tensão, da corrente, né, da amplitude da corrente e do defasamento angular entre tensão e corrente. Ok? Lembrando aqui, né, só para a gente ter um raciocínio mais confortável, tá? Nas aulas anteriores a gente calculou, a gente modelou essa corrente aqui que existiria nessa fase, né, e nós descrevemos essa corrente né, como sendo uma cossenoide de amplitude e máximo, a mesma frequência ômega da tensão da rede, né, porém defasada de gama graus aqui com relação ao sinal de tensão. Então, se o sinal de tensão tiver essa forma de onda, o sinal de corrente, né, dos nossos modelos das aulas anteriores teria essa forma de onda aqui. E com essa tensão e essa corrente, né, nós caracterizamos a potência instantânea que seria demandada pela carga. Tá? Bom, o gerador então, pessoal, ele vai ter que receber cuidados das equipes de geração para garantir que nós tenhamos disponível, né, a tensão com a amplitude regulada, com a frequência regulada e com o defasamento angular correto, né, para que a gente tenha aqui a garantia de que vai circular na rede a corrente correta demandada pela carga e, consequentemente, a potência correta também, né, para que a gente consiga respeitar a primeira lei da termodinâmica. Então, na hora que a carga demandar uma determinada potência, o gerador consiga entregar para essa carga a potência que ela está demandando. Tá? Bom, e esses cuidados, né, eles passam aqui pela atuação em dois elementos da máquina que faz a geração. Tá? Então, existe uma primeira atuação que é feita sobre a fonte primária de potência mecânica. Eu vou voltar aqui no desenho que a gente fez da hidroelétrica, né? E o que vai ter que acontecer? Por fase, nós teremos que garantir o suprimento, né, de uma parcela de potência que vai ser convertida em outro formato, né, e que então vai caracterizar um consumo de energia da carga, né, a energia integral da potência. Então, se você tem
né, uma parcela aqui que tem uma média não nula, igual essa aqui é uma componente constante de potência, né, que é a nossa potência ativa, a gente estava representando com P maiúsculo, né, no sistema monofásico. Então, se você tem essa parcela de potência com valor médio não nulo, nós teremos associado a ela um consumo de energia com o passar do tempo. Alguém vai ter que entregar essa energia, né? E quem que entrega essa energia? Vai ser a fonte primária de potência mecânica que atua no eixo do gerador. Então, voltando lá no nosso sistema elétrico, com a hidroelétrica, né? Aqui, ó, a gente vai regular, né, aquela parcela de potência atuando aqui sobre os dampers que regulam a vazão de água aqui no interior da barragem da hidroelétrica, né? Então você vai, quando você quiser mais potência, você vai abrir os dampers, né, para aumentar a potência hidráulica disponibilizada pela água, tá? E no caso da potência hidráulica, pessoal, não existe o conceito de potência ativa e reativa, tá? Até para também não causar confusão. Potência ativa e reativa só existe em sistema elétrico CA, de corrente alternada, tá? Sistema elétrico CC não existe potência reativa, ok? Então é um conceito, né, potência reativa, que só existe em sistemas elétricos de corrente alternada. Então, logo do lado mecânico do gerador, tá? Quando a gente menciona em potência hidráulica, é potência ativa, tá? Potência útil, né, que vai conotar um valor de energia não nulo transferido à carga que é alimentada por essa fonte, tá? Então, no caso, nós vamos mexer aqui nos dampers para poder aumentar a vazão de água e, consequentemente, com a mesma pressão, a gente vai conseguir aumentar a potência hidráulica disponibilizada aqui no eixo do gerador, né? E aí, como potência não some, a gente vai conseguir um aumento da potência disponibilizada aqui nos terminais de conexão, né, da bobina da fase A com a carga. Nossa carga está aqui, ó. Ok? Então esse é um cuidado, tá? Para garantir a disponibilidade de potência ativa para a carga. Agora, a outra parcela de potência, né, ela é associada, né, uma fração dela é associada aqui, ó, aos elementos reativos da carga, tá? Mesmo embora não exista tarifação de energia associada a essa parcela de potência, porque é uma parcela cossenoidal, então se a gente integra uma cossenoide por um longo intervalo de tempo, né, o semiciclo positivo dá um valor de energia, o negativo dá um valor que compensa a energia do semiciclo positivo, né, e anula ela. Então, com um longo intervalo de tempo, igual a gente até mostrou nas aulas anteriores, você tem uma energia associada à potência dos elementos indutivos que é nula. Então ela não é tarifável, tá? O medidor de energia não consegue tarifar. Só que, né, é importante a gente lembrar que essa parcela de potência vai ter que ser disponibilizada, porque senão a carga não opera. Né, assim, goste a concessionária ou não, essa parcela de potência tem que ser entregue à carga, tá? Porque é uma parcela de potência inerente à operação de um elemento reativo alimentado por tensão alternada, tensão CA, tá? Tensão alternada. Então vai ter que existir essa disponibilidade de potência,
tá? Se ela for exagerada, conforme nós comentamos na aula passada, vai haver multa por baixo fator de potência, tá? Agora, dentro de limites aceitáveis pela concessionária, é fato que essa potência tem que ser disponibilizada pelo gerador, tá? E a atuação que nós temos para controlar o despacho de potência reativa se faz pelo circuito de campo da máquina. Então a gente vai ter aqui uma alimentação, né, imposta a esse circuito de campo, uma alimentação controlada, que vai regular o nível de fluxo magnético produzido aqui pelo circuito de campo, e a regulação dessa excitação da máquina, né, desse fluxo do circuito de campo, vai levar ao controle da potência que tem que ser despachada para os elementos reativos. Tá? Então são duas frentes de atuação, uma nos dampers, para injetar mais potência ativa no gerador, e a outra sobre a excitação do circuito de campo para regular a potência que é demandada pelos elementos reativos do nosso sistema elétrico. Ok? E aí, dentro dessa concepção, existe a demanda de que os operadores do sistema elétrico da carga conversem com os operadores do sistema elétrico do gerador. Porque eles um tem que avisar para o outro, né? O pessoal da equipe de carga, eles têm que falar para a equipe de geração qual é a carga que vai entrar e em que momento do tempo, tá? Essa disponibilidade de potência que a gente tem em residência, né, aqui dentro de casa, você não precisa avisar ao gerador de energia, né, a empresa geradora, que você vai conectar um chuveiro de 5,5 kW de potência ativa, com zero de potência reativa. Não há necessidade de se informar isso para a concessionária, tá? Porque muita gente, além de ser uma carga muito pequena, existe muita gente com os mesmos hábitos, equipamentos muito parecidos, né? E a concessionária já tem uma previsão, né, de quanto isso vai ser usado, mais ou menos, né? E aí ela consegue fazer um controle das unidades de geração para conseguir despachar as potências que as cargas precisam. Agora, para cargas grandes, tá? Um grande forno panela, um grande forno a arco, um grande laminador, existe a demanda de ligação telefônica. A equipe que faz a operação da carga liga para a equipe de geração, que faz o controle de geração, e avisa, inclusive até um pedido, é um aviso em formato assim, de pedido, né? Assim, eu posso colocar aqui uma carga, né, com determinada potência ativa e determinada potência reativa às 20h15, né? Geralmente já tem um contrato prévio regendo isso e tal, e existe uma flexibilidadezinha de horário, mas há a demanda pelo aviso. Efetivamente tem que existir o aviso. Bom, então assim, pessoal, a gente precisa, né, de uma maneira mais fácil, mais conveniente, né, para que as equipes de carga e geração possam se comunicar. Tá? E aí, se a gente olhar os nossos estudos, as nossas aulas, né, a gente pode pensar no seguinte: vamos então promover uma comunicação, né,
entre as duas equipes, dizendo o seguinte: eu preciso, eu da carga, né, vou ligar para a equipe de geração e falar com ela assim: eu preciso de uma potência com valor médio aqui de 2 MW, né, com uma componente pulsante aqui também de 2 MW de amplitude, tá? Só que um defasamento entre a tensão e a corrente de 30 graus. Tá? Bom, aí você imagina, né, dentro de um sistema de geração complexo, né, todo interligado, você tem Três Marias interligado com Furnas, que está interligado com as hidroelétricas do São Francisco, que está interligado com diversas outras que tem aqui no país, né? E os operadores olhando tudo isso, né? Como que ele vai ficar olhando oscilografia, né, de um sinal rápido desse e ajustando pela oscilografia que a gente fez na aula aqui, por exemplo, né? Como regular corretamente essas amplitudes de potência e o defasamento entre tensão e corrente. Tá? Fica muito difícil fazer desse jeito. A informação até está aqui, ela está disponível aqui, não tem nada, não tem nenhum demérito no modelo, tá? Só que a gente precisa facilitar um pouco o uso dessa informação por equipes que vão estar trabalhando sob uma pressão muito grande, tá? E que por vezes não vão estar com recursos de visualização, né, de sinais disponíveis, ou não tem conhecimento de detalhes, né, de circuitos elétricos igual nós estamos tendo, né? Vocês ou a mim, né? A gente que teve o presente de Deus de poder ir para uma universidade e adquirir conhecimento, né? Isso foi uma dádiva, um presente que infelizmente nem todo mundo tem. Tá? E a pessoa está lá, a pessoa inteligente, trabalhadora, está lá numa boa, resolve, né, o sistema elétrico é estável, está rodando muito bem, só que ela não teve essa oportunidade na vida. Então, você falar em defasagem de 30 graus entre tensão e corrente, ela vai ter dificuldade de acertar, de atuar sobre o gerador para poder garantir sinais com as formas de ondas que tenham esses 30 graus de defasagem entre tensão e corrente. Ok? Então eu queria, com base nessa justificativa, trabalhar com vocês em uma forma de transmitir essa informação, né, do perfil da carga para as equipes de geração de uma maneira fácil, né, de preferência embutindo a informação toda em um número. Tá? Bom, então para isso, eu vou voltar lá embaixo no ponto que a gente está fazendo o memorial de cálculo, ou as notas de aula, melhor dizendo. Está aqui, ó. Queria fazer então uma imersão, né, mais uma vez nessa expressão da potência, para a gente poder então justificar, né, pensar em uma forma de passar a informação necessária desse sinal de potência para a equipe de geração, para ela poder atuar no gerador e com isso o gerador disponibilizar a potência exata que a carga precisa. Tá? Bom, então para isso, pessoal, eu queria reescrever a expressão da potência com esse formato aqui, ó.
né? Aqui você tem cosseno de A menos B, né? Cosseno A, cosseno B, mais seno A, seno B. Tá? Bom, essa parcela aqui, né, e máximo cosseno de gama, nós apuramos o valor dessa parcela, né, em aulas anteriores, e ela equivale à corrente no elemento ativo, né, que é uma corrente cossenoidal que a gente falou que tem uma amplitude IM1, tá? Foi o que a gente fez nas aulas passadas. Aqui de novo, né, I máximo cosseno de gama, cosseno do ângulo entre a tensão e a corrente, resulta na amplitude da corrente no elemento ativo, aqui, ó. E por último, né, esse I máximo seno de gama, né, I máximo era a amplitude da corrente na rede, e I máximo seno de gama resultava na amplitude da corrente aqui no elemento reativo, tá? Então essa última expressão a gente pode escrever assim, ó, V máximo vezes a amplitude da corrente no elemento reativo sobre 2 vezes cosseno de 2 vezes seno, né? Desculpa, pessoal, até tem duas erratas para fazer. Eu mencionei até, né, na propriedade trigonométrica, e aqui eu escrevi errado, né? Cosseno de A menos B, que é o que deu origem aqui a essa expressão, né? Cosseno A, cosseno B, está aqui, mais seno A, seno B. Então aqui é seno. Tá? Bom, então, se a gente conseguisse, né, informar, se a gente como carga conseguisse informar para a unidade de geração, ou se a gente fosse da unidade de geração e recebesse, né, da unidade de carga a informação aqui da potência ativa, tá? E de alguma forma, né, a gente recebesse a informação do ângulo de defasagem entre tensão e corrente, a gente conseguiria ajustar a nossa máquina de geração, né, ou a gente conseguiria atuar sobre ela para que fosse despachada para a carga a potência que ela precisa. Bom, teria uma maneira da gente colocar essa informação em um número para facilitar essa comunicação, né? E outra coisa, quando a gente compacta a informação em um número, além de facilitar a comunicação, a gente também facilita o controle, tá? Porque você passa a ter que sintetizar malhas com menos variáveis de controle, tá? Então a gente até observa, né, no histórico aqui dos nossos estudos, na parte de elétrica da mecatrônica, esse esforço, né, de compactar a informação e reter somente o necessário. A gente fez isso com fasores. A gente pega uma cossenoide que é totalmente definida por amplitude, frequência e defasamento angular e retém, né, se o sistema tem a frequência fixa, não muda, você não precisa nem reter informação de frequência. Então você só retém informação de amplitude e defasamento angular em um número complexo. A gente fez o mesmo esforço quando a gente descreveu sinais trifásicos por vetores espaciais. A gente conseguiu
através de um cálculo matemático aplicado ao sinal trifásico, a gente conseguiu definir um número complexo que guarda no seu módulo e no seu ângulo a informação de amplitude e defasamento angular de cada da fase A desse sinal trifásico. Aí a fase B e C é só defasar de 120 graus. Tá? Então, de novo, um único número, um único elemento matemático, ele recebeu toda a informação necessária para descrever aquelas cossenoides trifásicas, né? E aqui agora, nesse momento do nosso estudo, né, a gente está sendo convidado a propor algo similar. Né? Poxa, será que não, né, para facilitar a vida das equipes de geração e de operação de grandes cargas, será que não seria possível a gente compactar em um número toda a informação necessária para promover o balanço de potência entre geração e carga? Né? E né, para fazer isso, sim, é possível. Primeira resposta, é possível, sim. E a segunda, né, como e qual seria esse número, tá? Então, para apresentar, né, esse número, a gente vai lançar aqui, ó, de novo, né, a gente viu aqui que quando a gente quer embutir, né, uma informação de um módulo de alguma coisa em um ângulo, né, a gente fica muito convidado a usar o sistema de números complexos, porque ele já tem, né, os matemáticos já definiram toda uma base numérica para tratar com números que precisam de ser representados com módulo e ângulo, tá? Então a gente poderia, né, dentro dessa abordagem filosófica toda que eu falei, né, colocar aqui o plano dos números complexos com eixo real e imaginário, né? E, por exemplo, informar, né, a potência ativa, que vai ser a potência, vai ser igual, né, a potência mecânica que a fonte primária vai ter que disponibilizar, sem sombra de dúvida. Então, a atuação sobre a fonte primária de potência vai ser feita para que a gente tenha aqui a potência ativa, tá? Só que vai existir o ângulo, né, entre tensão e corrente, gama, tá? E nós vamos ter também que, dada, né, a amplitude da tensão, a gente vai ter que garantir a corrente, a amplitude da corrente na linha no valor adequado. Então a gente poderia propor um número complexo assim, ó, cujo módulo fosse V máximo e máximo, tá? Que tivesse um ângulo gama, né, que é o ângulo entre a tensão e corrente, com relação à potência ativa. Inclusive, se a gente tomasse aqui, ó, V máximo e máximo cosseno de gama, a gente teria que a própria projeção aqui desse vetor V máximo e máximo na direção do eixo real, a gente teria o valor de potência ativa que a carga está demandando e o gerador vai ter que disponibilizar. E vai ter que tirar da fonte mecânica fonte primária de potência mecânica, tá? Bom, aqui a gente até já tem, né, toda a informação que precisaria ser passada entre, né, os elementos constituintes do sistema elétrico, tá? Já tem uma potência ativa, um ângulo entre a tensão e corrente e a amplitude da corrente dada a tensão regulada da barra, tá?
Só que, também, igual eu falei, né, mexer com ângulo de defasagem entre tensão e corrente demanda, né, oscilografia de sinais, demanda um sistema de controle mais complexo e um conhecimento de engenharia mecatrônica e elétrica mais denso, que infelizmente não é acessível a todo mundo que trabalha com isso. Então a gente vai transmitir essa mesma informação com um outro número, chamado de potência reativa. Tipicamente, né, ela é chamada na literatura de Q. Tá? E se a gente definir esse número aqui dentro, né, do plano dos números complexos, como sendo a projeção desse vetor V máximo e máximo, que a gente vai chamar de potência aparente, tá? No caso aqui a potência aparente do sistema monofásico. Então, se a gente definir a nossa... Só criar espaço aqui para escrever. Se a gente definir um número chamado de potência reativa, né, aqui dentro desse plano dos números complexos, que seja a projeção desse vetor S aqui na direção do eixo imaginário, né, o valor dele vai ser o quê? V máximo e máximo vezes o seno do ângulo entre tensão e corrente. Tá? E só um detalhe aqui, esse V máximo e máximo tem que vir dividido por 2, né? Então, dividido por 2 aqui, ou seja, V eficaz vezes I eficaz, tá? Então, isso tudo aqui dividido por 2 e aqui dividido por 2, ok? Então, se a gente definisse, né, a parte imaginária de um número complexo dessa maneira, esta parte imaginária teria toda a informação necessária para o suprimento de potência aos elementos reativos da carga, né? Aqui, ó, V máximo e máximo sobre 2 vezes seno de gama é uma parcela, uma parte da parcela pulsante da potência que só vai existir quando esse gama for diferente de zero. E quando que o gama é diferente de zero? Gama é diferente de zero, né, esse ângulo entre a tensão e corrente, ele não é nulo quando você tem elementos reativos presentes no sistema. Tá? Então, colocou elemento reativo, você vai ter gama, o ângulo entre a tensão e corrente não é mais zero, vai ter defasagem entre tensão e corrente. Tá? Esse tem que, com isso, demandar, né, uma parcela de potência para alimentar esses elementos. Tá? Então a gente vai transmitir a informação dessa parcela de potência aqui através de um número que é chamado de potência reativa, que está aqui, ó. Tá? E aí a gente passa, né, a conversar com os elementos que operam o sistema elétrico de potência, tratando só de potência ativa e reativa. Que aí fica mais fácil o trâmite dessa informação, né? Simplesmente uma equipe de geração avisa, ó, eu quero, né, às 8h35 um despacho de potência de 2,5 MW ativo e uma potência reativa de 500 kVA reativo, que é a unidade aqui de potência reativa. A rigor é tudo watt, né? Mas para poder separar a potência entre elementos distintos da carga, né? Porque igual a gente viu nas aulas passadas, né, as potências direcionadas a elementos distintos têm impactos diferentes em tarifação, né, e tem impactos diferentes também
nos filtros de correção de fator de potência. Então, para facilitar a descrição das potências destinadas a tais elementos, a gente usa uma unidade diferente, chama volt-ampere reativo. Tá? Quando a gente se refere à potência ativa, a gente usa watts. E quando a gente estiver falando de potência aparente, no caso aqui até do exemplo que eu mencionei, ó, esse S aqui ele é chamado de potência aparente. Né? E ele teria uma amplitude que seria, aqui Pitágoras, né? É o cateto de um triângulo retângulo. Raiz de 2,5 mega ao quadrado mais 500 kVAR, que é meio mega também ao quadrado. Tá? E a unidade aqui da potência aparente, né, que seria o módulo dela, né, só destacando, é um número complexo, a gente está calculando aqui o módulo dela. E a unidade é VA, volt-ampere. Tá? Então, essa potência aparente, né, ela vai caracterizar aqui, ela vai incorporar dentro desse número, né, a informação da potência ativa, que vai ter que ser despachada, e a potência reativa, que também vai ter que ser despachada. O controle no gerador para o despacho de cada uma dessas potências é feito por atuadores distintos, igual eu comentei no início da aula. Então é relevante que a gente consiga separar as potências de acordo com cada elemento de carga que vai consumir. Ok? Você poderia pensar assim, poxa, não é só gerar tensão e a carga puxa a potência que ela quiser. Não é. Não é, porque você tem que ter um balanço das potências para respeitar a primeira lei da termodinâmica. Tá? E a atuação no gerador, repetindo, né, para marcar, a atuação no gerador para garantir a alimentação de cada elemento da carga se dá por atuadores diferentes. Então você tem que falar com a equipe de geração qual que é a potência associada a cada atuador para escolher então a variável de controle daquele atuador específico. Tá? Bom, existe, pessoal, vem a partir do momento que o conceito é entendido, né, tem uma infinidade de análises para serem feitas, né, em cima, usando esse conceito, essa definição, tá? Uma delas é a seguinte, ó, a potência, por vezes, vocês verão transformadores ou mesmo geradores que são definidos, né, com S nominal. Aí você fala assim, poxa, mas ele está sendo definido em função da sua potência aparente, né? Por quê que ele está sendo definido em função da potência aparente? Pelo seguinte, a potência aparente, aqui, igual que a gente desenhou, né? A potência aparente monofásica, ela vai ter um módulo que vai ser V máximo, a amplitude da tensão na barra, que ela regula, vezes a amplitude da corrente sobre 2, tá? Vezes E elevado a J, ângulo da tensão menos ângulo da corrente, que é o ângulo gama, que a gente escreveu N vezes aqui nos nossos modelinhos, tá? Bom, para facilitar, né, não ter que ficar carregando o número à toa, constante à toa, dentro de um sistema que já é por si muito complicado,
tá? A gente vai usar as tensões e correntes eficazes, tá? Tensão eficaz vezes corrente eficaz. Aqui, ó, 2 é a mesma coisa que raiz de 2 vezes raiz de 2. Então a tensão máxima sobre raiz de 2 é a tensão eficaz, e a corrente máxima sobre o outro raiz de 2 vai ser a corrente eficaz. Tá? Bom, e aí o que acontece? A tensão na barra que esse gerador opera, ela é regulada. Não tem muito como fugir da amplitude da tensão, não. Há uma barra de 127 volts, de 220, 440, de 3.3 kV. Então, assim, a amplitude da tensão ele não tem como fugir muito, não. Agora, você pode mudar muito o perfil da carga, né? Você pode reduzir simultaneamente, né, a amplitude da corrente ativa e reativa. Você pode, por exemplo, operar motores com baixo torque de carga, não diminuir a potência reativa, mas reduzir a ativa. Tá? Então, pode acontecer N coisas. Ou, né, você pode usar um gerador, né? Digamos que você quer dar um suporte ao sistema elétrico nacional, você está numa hidrelétrica com baixa disponibilidade de água, você tem pouca potência ativa para entregar, mas você pode contribuir com reativo para aliviar a corrente em outras unidades de geração, né, paralelas aqui ao sistema. O sistema elétrico é todo interligado, tá? Então existe essa opção também. Então o que vai acontecer? Você, né, ao operar o gerador com diferentes potências ativas e reativas, você pode ter a sua potência aparente aqui mudando bastante, né? Porque a parte real dela é a potência ativa, a parte imaginária é a reativa. Então, de acordo com as diversas demandas de carga, né, você pode variar essa potência aqui. E aí você vai estar limitado, né, o equipamento, o gerador, vai estar limitado à corrente máxima que ele consegue suprir sem queimar as bobinas de cobre do estator. Tá? Então, você pode usar daquele gerador, você pode usar aquela potência aparente máxima, que é a nominal, né, em qualquer composição de potência ativa e reativa. Tá? Desde que você respeite aqui o valor máximo de potência aparente, tá? Você pode usar o gerador à vontade em qualquer composição de potência ativa e reativa, tá? Geralmente, né, a gente evita usar ele como carga. Então, potência ativa real, né, desculpa, potência ativa negativa tá por fora, tá? Então, ele foi comprado para ser gerador, você não vai usar ele como carga, porque ao invés de ele estar ajudando, ele vai estar prejudicando. Agora, sendo, né, aqui sendo um elemento que disponibiliza a potência, né, digamos que potência ativa com sinal positivo seja, né, potência despachada por ele ou operação em modo gerador, você pode operar em qualquer ponto aqui, ó, tá? Por quê? Qualquer ponto limitado a esse círculo, porque dentro desse círculo nós temos a certeza que com uma corrente regulada da barra nós não excederemos a corrente nominal que ele demanda. Ok? Então, em alguns equipamentos nós veremos especificações de placa em função de potência aparente, e o motivo é esse aqui que eu estou dizendo. Geralmente são equipamentos que vão alimentar cargas
que tem potência ativa e reativa variável. O fabricante do gerador não sabe, né, como que vai ser o perfil da carga, e aí ele garante, né, a operação dentro de um limite de potência aparente nominal. Tá? Bom, outra coisa, né, com essa definição que nós fizemos aqui, né, com essa apresentação, a gente pode então escrever, né, a potência. A gente entendeu aqui em esfera qualitativa, buscamos uma forma de compactar a informação e a gente então pode descrever a nossa potência aparente monofásica como sendo a potência ativa monofásica, que é essa aqui, eu chamei de potência ativa. A gente pode também chamar aqui de potência ativa monofásica, né? Dos nossos estudos anteriores, nós estamos usando esse P maiúsculo para nos referir ao valor médio da potência instantânea, que é a potência ativa, e a potência reativa, né, que vai ter informação correlata à presença de cargas reativas. Ela virá, né, descrita dessa maneira aqui, tá? As unidades aqui, volt-ampere para potência aparente, watts para potência ativa e volt vezes ampere reativo para potência reativa. Ok? Então a gente vai definir algo que é chamado triângulo das potências, né, com esse desenho aqui e com essa caracterização dos sinais de potência que a gente apresentou. Então, aqui está o triângulo das potências. A gente coloca P, Q e S aqui na hipotenusa do triângulo. Tá? Bom, e aí, pessoal, a gente até o momento, né, trabalhou com a definição da potência aparente monofásica. Vamos estender o conhecimento para as potências, né, do sistema trifásico. Tá? Então, a potência aparente trifásica vai ser igual a 3 vezes a potência aparente do sistema monofásico. Ela é definida dessa maneira, tá? Até porque, né, nos nossos modelos anteriores nós mostramos, né, que a própria potência ativa trifásica ela é 3 vezes maior do que a potência ativa monofásica, tá? Então, para poder informar as equipes de geração sobre como atuar na fonte primária de potência mecânica, convém a gente informar aqui, né, na parte real desse número, o valor exato da potência que vai ter que vir da fonte primária. Tá? Então aqui não convém inventar moda, tá? Falar o valor em watts exato. Ó. A carga trifásica completa está demandando 15 megawatts de potência ativa. Então eu vou regular minha fonte primária de potência, né, seja meu gerador eólico, meu gerador hidroelétrico, a minha caldeira, né, com o sistema de geração termoelétrico, para entregar os 15 megawatts. Né? Então eu vou definir um número aqui que tem essa informação exatamente do jeito que ela tem que aparecer. E aí a gente vai então definir a potência reativa, né, só para poder aproveitar esse cálculo aqui, essa definição do sistema monofásico, como sendo 3 vezes a potência reativa monofásica. Tá? Com isso, nós continuamos tendo toda a informação de módulo e ângulo da potência demandada por elementos reativos e que o gerador vai ter que despachar. Tá?
Então aqui tomando o eixo real e imaginário, né? A gente tinha a informação necessária para os dois atuadores do gerador. Aqui na potência ativa e reativa, né? E quando a gente pega ela e multiplica por 3, né, a gente simplesmente está tomando essa potência aparente aqui, que é esse número complexo, e multiplicando por 3. Ok? Mais ou menos isso aqui. Está sem escala, mas só para a gente ter uma noção. Né? Com esse número, nós preservamos a informação da potência ativa total que a carga está demandando, né? Que é a parcela de potência elétrica que vai ser convertida em algum formato não reversível, né? Ou até pode ser reversível, né? Mas ela vai conotar uma parcela de potência com valor médio não nulo. Tá? Então tá aqui a informação e o nosso atuador da fonte primária de potência vai saber, né, o nosso sistema de controle, o nosso controlador vai saber, né, como atuar na fonte primária de potência para que o gerador disponibilize o que a carga está pedindo. Tá? E nesse vetor verdinho a gente preserva a informação de defasamento angular entre tensão e corrente, né, tal como existia na potência aparente monofásica, né? E com um detalhe, né, como são 3 fases, né, nós temos em cada uma das fases um elemento desse aqui, ó, de natureza reativa, tá? Então a gente vai ter, né, que despachar do gerador, né, em cada uma das fases essa parcela de potência associada a esses elementos aqui, ó, né, V máximo e máximo vezes o seno do ângulo entre tensão e corrente sobre 2. Né? E essa informação ela está preservada aqui, ó, né, na potência reativa trifásica. Vai ser 3 vezes V máximo e máximo sobre 2 vezes o seno do ângulo entre a tensão e a corrente. Tá? Então, se a gente informa, né, ao operador do sistema elétrico, do gerador, por exemplo, que a gente quer 750 kVAr na nossa carga de potência trifásica total, ele já sabe como atuar na excitação de campo, na bobina de campo da máquina síncrona, e escolhe um valor de corrente de campo adequado, tá? Para garantir que por fase nós tenhamos essa parcela de potência disponibilizada para alimentar os elementos reativos. Tá? Bom, com essa descrição da potência aparente trifásica, né? Da mesma forma, a gente tem aqui a potência ativa trifásica, igual que a gente tinha no monofásico, e aqui a potência reativa trifásica. Vou chamar agora de S e P. Tá? Aliás, vamos preservar aqui a descrição trifásica, que é a primeira vez que vocês estão tendo contato potencialmente,
Então eu acho que é melhor para raciocinar deixar bem explícito mesmo cada sinal, né? Já que a gente tem muitos sinais aqui nesse estudo. E tem uma forma, pessoal, que essa potência aparente se apresenta, que é muito comum, que envolve sinais de linha, né? Então, quando a gente mexeu com o circuito monofásico, todas as grandezas são de fase, tá? Não tem como ser diferente, tá? Agora, com o sistema trifásico, a gente vai ter grandezas de linha e grandezas de fase. E é muito comum que a gente meça e controle e converse, né? As equipes conversem entre si com valores de linha, tá? Porque nem sempre é possível você acessar o ponto neutro aqui, ó, no interior de uma máquina elétrica para medir a tensão de fase. Se ela estiver fechada em estrela. Se ela estiver fechada em delta, você não consegue colocar um amperímetro por fase para saber a corrente de fase. Tá? Então é muito comum, né, em sistemas elétricos de potência que as pessoas conversem com valores de linha, tenham cálculos com valores de linha. Então eu gostaria de caracterizar essa potência trifásica, né, que hoje a gente já conhece com valores de fase, né, 3 vezes a tensão de fase, tensão eficaz de uma fase, eu vou colocá-la assim, vezes a corrente eficaz de fase, valor eficaz ou valor RMS, né, vezes a corrente eficaz de fase, com o ângulo entre a tensão e a corrente, tá? Inclusive dessa definição, eu até nem mostrei ali em cima, eu quero mostrar, né? A gente define a potência aparente com fasor tensão. Deixa eu até deduzir ela. Esse ângulo gama é o ângulo entre a tensão e menos o ângulo, o defasamento angular da corrente, né? Então a gente pode reescrever essa expressão assim, ó, 3 vezes, né, o módulo da tensão eficaz, ou a tensão eficaz, né, não faz sentido em falar amplitude para ela, vezes E elevado a J vezes o ângulo da tensão, vezes a corrente eficaz, vezes E elevado a menos J vezes o ângulo da corrente. Ok? Então, esse sinal aqui, ó, tensão eficaz, né, com o ângulo de defasamento da tensão, isso aqui é igual ao fasor da tensão, né, de fase, tensão monofásica, tá? E aqui, ó, a corrente eficaz com um ângulo que é o negativo do ângulo da corrente equivale ao fasor de corrente complexo conjugado, tá? Então a gente pode dizer, né, que a potência aparente trifásica vai ser igual a 3 vezes, né, a tensão eficaz monofásica, né, que é a tensão de fase, vezes a corrente monofásica complexa conjugado, tá? É muito comum a potência aparente vir com esse formato também, né? Onde inclusive a parcela monofásica vai ser essa aqui, ó,
fasor, tensão, vezes fasor corrente complexo conjugado. Tá? Bom, aqui a gente está falando de valores de fase, né, eficazes. Eu gostaria então, né, retomando um assunto que a gente tinha começado a abordar há alguns minutos, de calcular o valor, no caso de sistemas trifásicos, eu gostaria de calcular o valor dessa potência com grandezas de linha. Tá? Então, se você tiver aqui, ó, um sistema trifásico qualquer, em delta ou em estrela, né? Então você vai ter a potência aparente em um dado instante de operação como sendo 3 vezes a tensão eficaz de fase, né, vezes a corrente eficaz de fase, vezes E elevado a J, vezes o ângulo entre a tensão e a corrente. Tá? Se a carga estiver conectada em estrela, igual nesse caso aqui, ó. Então, para conexão em estrela, a potência aparente seria 3 vezes a tensão de fase, no caso de uma estrela, ela vai ser igual, né, a tensão de linha sobre raiz de 3. Então, o valor eficaz da tensão de linha sobre raiz de 3. E a corrente de fase em uma estrela é igualzinha à corrente de linha. Ok? Então, 3 sobre raiz de 3 vai dar raiz de 3. Né? Esse número aqui, pessoal, né, ele pode ser ele pode ser descrito, né, pela sua parte real e parte imaginária, usando a fórmula de Euler, né? Então, E elevado a J vezes alguma coisa é cosseno dessa coisa mais J seno dessa coisa. Então, vai ser o que? Raiz de 3 vezes a tensão de linha, vezes a corrente de linha, vezes o cosseno, né, do gama, que é o ângulo entre a tensão e corrente, mais J vezes raiz de 3 vezes a tensão de linha, vezes a corrente de linha, vezes o seno de gama. Tá? Então, aqui, ó, você tem nessa expressão os termos, né, a parte real e imaginária que aparece no triângulo de potências. Então, aqui a parte real é a potência ativa. Então, essa expressão é a potência ativa trifásica. E essa outra é a potência reativa trifásica. Tá? Isso se a carga estiver conectada em estrela. E se for uma conexão em delta? Tá? Vai dar a mesma coisa. Vamos fazer aqui, ó. Se for uma conexão em delta, a nossa potência aparente, né, a gente definiu, vai ser 3 vezes a potência aparente monofásica. Tensão de fase vezes corrente de fase vezes E elevado a J gama. Tá? Só que a gente quer descrever isso com valores de linha. Na conexão em delta, tá, a tensão de fase é igualzinha à tensão de linha. E a corrente de fase vai ser a corrente de linha
sobre raiz de 3. Né? Aí de novo 3 sobre raiz de 3 vai dar raiz de 3. Raiz de 3 vezes tensão de linha, vezes a corrente de linha, vezes E elevado a J gama. Tá? Observa que essa expressão nesse último passo aqui, ó, tá igualzinha a expressão nesse passo intermediário que a gente teve aqui quando estávamos calculando a potência aparente na conexão em estrela. Ok? Então o resultado vai dar o mesmo. O resultado final vai ser o mesmo que a gente obteve aqui para a potência aparente na conexão em estrela. Raiz de 3 vezes a tensão de linha, vezes a corrente de linha, vezes cosseno de gama, vai ser a potência ativa, e a parte imaginária vai ser a potência reativa. Tá? Então, para sistemas trifásicos, não importa se a carga ou o gerador está fechado em delta ou estrela. A expressão das potências, qualquer uma delas, a ativa, a aparente ou a reativa, é a mesma. Tá? Então, a potência aparente para a conexão estrela tem a mesma expressão da potência aparente da conexão em delta. A potência ativa da conexão em estrela tem a mesma expressão da potência ativa da conexão em delta. E a potência reativa da conexão em estrela tem a mesma expressão da potência reativa da conexão em delta, né, que são essas que nós apresentamos aqui. Ok? Bom, pessoal, deu o nosso horário. Eu queria então abrir a palavra a vocês, né, para dúvidas, considerações. Vocês entenderam? Eu estou disponível. Beleza, Jonas. Olha, eu estou com uma reflexão aqui. Sim. Sobre a questão reativa, reativa e aparente. Mais num contexto doméstico do que industrial, né? Mas, por exemplo, aqui em casa tem o micro-ondas e aquele foguinho elétrico, né? Aí, vamos para uma situação que eu quero esquentar alguma coisa, assim, a potência que eu vou despender em cada um desses dispositivos, a potência ativa que vai ser igual para eu esquentar ao mesmo tempo, ou seria a potência aparente? E a topologia dele é diferente, né? O micro-ondas tem uma característica mais indutiva do que o forno elétrico. Bom, Gustavo, eu pensar dessa forma, eu fiquei até meio confuso quando eu estava pensando que deu um nó no raciocínio. Que acontece? Considerando, né, os dois com a mesma eficiência, né, e você querendo fazer com que a temperatura, né, do alimento que você colocou ali, né, tenha a mesma elevação, tá? Você vai demandar a mesma potência ativa, tá? Que a potência ativa ela tem essa conotação, é a potência que vai conotar, né, com o passar do tempo, entrega de energia para uma carga, tá? Então, já que alguém recebeu energia térmica, né, esse alguém teve que receber essa energia de algum lugar, né? Então veio da rede elétrica. Na rede elétrica, qual parcela de potência é responsável, né, por se entregar energia para uma carga? É a potência ativa. Então a gente teria a mesma potência ativa nos dois fornos, né, o micro-ondas e o elétrico. Entendi. É que eu
estava pensando que às vezes pela forma de trabalhar mesmo do micro-ondas, às vezes a potência reativa podia ter algum efeito mesmo na temperatura, né, com a emissão das ondas lá e tal. Da forma que você falou, ficou claro que a potência ativa é a que transmite energia mesmo. Isso, exatamente. Aí, no caso, por exemplo, vamos supor, se você, considerando, né, esse cenário que você falou, para elevar a mesma temperatura e considerando a mesma eficiência, em termos de economia não faria a menor diferença qual que eu usasse, né? Porque a potência ativa seria a mesma e o que é taxado é só a potência ativa. Sim, tendo a mesma eficiência nos dois fornos, não faz diferença. Tá? Não faz mesmo, né? Assim, tendo. E veja bem, né, Gustavo? Considerando também o tempo, né? Se você quisesse, por exemplo, elevar a temperatura do alimento de 30 graus, tá? Seja no forno elétrico ou no forno micro-ondas. Então você tem que garantir um suprimento de energia que leve a essa elevação de temperatura. Então, se os dois fornos forem capazes de entregar, né, essa energia no mesmo tempo de cozimento ou de aquecimento, aí sim é a mesma potência ativa. Agora, se o micro-ondas, por exemplo, né, fizer esse aquecimento de 30 graus num tempo mais curto, né, um tempo menor, aí ele demanda mais potência ativa. Você, potencialmente, tendo a mesma eficiência nos dois fornos, você vai pagar a mesma coisa, a mesma conta de energia, né, por esse aquecimento que você fez, independente dos dois que você use. Mas se a entrega de potência for distinta, você vai ter potências distintas em cada um dos cenários. Entendeu? Entendi. Então, ou seja, começou a ficar muito cis para pensar vamos dizer, uma forma, vamos dizer, uma verdade absoluta para isso, né? Então, é muito teórico, né? Mas entendi, assim, deu para esclarecer minha dúvida. Entendi. É olhar na placa deles qual a potência que eles entregam, tá? Se você colocar no máximo, né? E daí se os dois estiver bem isolado termicamente, cara, né? E você não tiver que gastar muita energia para aquecer o próprio forno, né? Eles vão se equivaler, né? Agora, se houver essas diferenças todas, esses cis eles têm que ser ponderados, porque realmente não são sistemas fáceis, entendeu? E como a gente não está com os modelos exatos, aí nós temos que ir colocando as condições, né? O isolamento térmico, quanta energia você vai gastar para aquecer o próprio forno, né? Igual o forninho elétrico aquece o forno inteiro, o micro-ondas coloca a energia basicamente toda no alimento, né? Então, isso tudo tem que ser visto para definir qual dos dois seria mais econômico, né? Mas é fato, assim, para aquecer seria drenar da rede potência ativa, seria a parcela ativa. Não, beleza, esclarecido, valeu. Beleza. Então tá, moçada. Então vou me despedir de vocês. A gente dá sequência semana que vem. Vou mandar uma lista esse fim de semana, tá? Nós vamos ter uma provinha semana que vem. Vai pegar a primeira parte da matéria. Eu quase concluí essa lista já. A redação dela tá muito grande e muita figura. E aí eu mando para vocês até amanhã para ter tempo hábil para estudo. Tá bom? Uma boa noite então. Até mais. Valeu, hein? Valeu, pessoal. Obrigado aí. Boa noite.